Parte 1. A chamada de Elias. Aproveite nossa nova história. Curta, comente e compartilhe para ajudar o canal. Há muito tempo, nas terras antigas da Judeia, um jovem chamado Elias dormia tranquilamente em sua modesta casa de adobe. Enquanto o silêncio da noite envolvia a aldeia, ele teve um sonho notável. Elias viu uma figura brilhante que o chamava pelo nome. Elias, ecoou a voz celestial, deves empreender uma jornada épica, pois tenho uma tarefa para ti. O jovem acordou com o coração acelerado e o suor na testa. O sonho era tão vívido que sentiu que Deus havia falado diretamente com ele. Ele correu para o quarto de seu pai, um ancião respeitado da aldeia. Paizinho, tive um sonho estranho, disse Elias, ansioso. Seu pai, de cabelos grisalhos e barba longa, examinou-o com olhos sábios. Conta-me o que viste, meu filho. Elias descreveu o sonho em detalhes, como a figura luminosa o convocava para uma missão especial. Seu pai ouviu em silêncio e, depois de um momento, disse: E Elias, este é um sinal de Deus. Deve seguir a vontade divina. Com determinação, Elias começou a se preparar para a jornada. Ele reuniu suprimentos essenciais, incluindo uma espada sagrada da família e um antigo manuscrito que detalhava a localização dos tesouros perdidos do Templo de Jerusalém. Esses tesouros haviam sido roubados por invasores décadas atrás e eram a chave para a restauração da fé na região. Os aldeões, inicialmente céticos, logo entenderam a seriedade da missão de Elias. Eles o ajudaram a montar um pequeno grupo de apoio, incluindo uma corajosa arqueira chamada Miriam e um comerciante habilidoso chamado Amós. Juntos, eles partiram da aldeia no início da manhã, com o nascer do sol a iluminar o caminho à frente. Assim, a jornada de Elias começou, à medida que ele, Miriam e Amós avançavam na direção do Templo de Jerusalém, onde os tesouros sagrados aguardavam sua redescoberta. Parte 2. A jornada começa. Aproveite nossa nova história. Curta, comente e compartilhe para ajudar o canal. A equipe de aventureiros avançava pelo deserto árido e montanhoso da Judeia, enfrentando desafios inesperados em sua jornada. Conforme seguiam em frente, encontraram tribos hostis que não estavam dispostas a compartilhar informações sobre o paradeiro dos tesouros. Um dia, enquanto acampavam no deserto, uma tempestade feroz se abateu sobre eles. Raios iluminavam o céu noturno, e o vento uivava como uma fera selvagem. Elias, Miriam e Amós tiveram que se agarrar uns aos outros para não serem levados pelo vento. No meio da tempestade, uma figura misteriosa se aproximou deles. Era um eremita barbudo vestindo túnicas rasgadas. Ele ofereceu abrigo e contou histórias antigas sobre as terras que atravessavam. Ele também lhes deu pistas sobre a localização dos tesouros sagrados, que estavam escondidos em uma gruta sagrada nas montanhas. Com o apoio do eremita, a equipe de aventureiros continuou sua jornada. Eles escalaram as montanhas, exploraram cavernas escondidas e descobriram relíquias antigas que confirmavam a autenticidade das histórias do eremita. Enquanto progrediam, encontraram criaturas misteriosas, algumas amigáveis e outras ferozes. Cada desafio enfrentado fortalecia o vínculo entre Elias, Miriam e Amós. Suas habilidades individuais se tornaram um complemento perfeito para superar os obstáculos. No entanto, o maior desafio estava à frente. Eles finalmente avistaram o Templo de Jerusalém à distância, mas uma barreira mágica protegia o local, criada pelos invasores para manter os tesouros sagrados ocultos. A equipe sabia que teria que enfrentar uma batalha épica para alcançar os tesouros. Elias, Miriam e Amós se preparam para o confronto, conscientes de que sua fé e determinação eram suas maiores armas contra a escuridão que os aguardava. Parte 3. A batalha contra as trevas. Aproveite nossa nova história. Curta, comente e compartilhe para ajudar o canal. A equipe de aventureiros avançou corajosamente em direção ao Templo de Jerusalém, determinados a enfrentar os cavaleiros sombrios que guardavam os tesouros sagrados roubados.
À medida que se aproximavam, o céu escureceu, anunciando a proximidade da batalha iminente. Os cavaleiros sombrios, vestindo armaduras negras, saíram das sombras para confrontar Elias, Miriam e Amós. Espadas cintilantes e escudos sinistros em mãos, os cavaleiros eram uma visão intimidadora. No entanto, a equipe de aventureiros não recuou. Uma batalha épica começou, com a fúria da luta ecoando pelos corredores do Templo de Jerusalém. Elias brandiu a espada sagrada, enfrentando os cavaleiros sombrios com fé inabalável. Miriam, com sua destreza e habilidade, disparava flechas certeiras, desferindo golpes precisos contra os inimigos. Amós usava sua inteligência para criar armadilhas e estratégias astutas. A batalha foi intensa e implacável, mas Elias e seus aliados lutaram com a determinação de quem estava cumprindo a vontade de Deus. O templo estava em perigo, e eles não permitiriam que os tesouros sagrados caíssem nas mãos erradas. Com o tempo, a luz da fé e da coragem triunfou sobre as trevas dos cavaleiros sombrios. Um a um, os inimigos foram derrotados, e o Templo de Jerusalém foi libertado das garras dos invasores. No entanto, o templo estava danificado e em ruínas. Elias, Miriam e Amós, juntamente com os habitantes locais que se uniram a eles, se dedicaram a restaurar o templo à sua antiga glória. Eles trabalharam incansavelmente, reconstruindo paredes, restaurando altares e limpando os pátios sagrados. Com a ajuda das escrituras antigas e da orientação divina, o Templo de Jerusalém foi completamente restaurado. A luz das velas sagradas iluminou mais uma vez as câmaras secretas onde os tesouros sagrados seriam devolvidos. Parte 4. A restauração dos tesouros sagrados. Aproveite nossa nova história. Curta, comente e compartilhe para ajudar o canal. O Templo de Jerusalém, agora completamente restaurado, brilhava sob a luz do sol como um símbolo de fé e esperança para a região. As pessoas das aldeias vizinhas se reuniram para celebrar a restauração do templo e a coragem de Elias, Miriam e Amós. Uma cerimônia de gratidão foi realizada, onde os líderes religiosos abençoaram os tesouros sagrados e os colocaram de volta em seus lugares de direito. As relíquias antigas, os pergaminhos sagrados e os objetos de adoração foram devolvidos ao templo, enchendo o lugar com uma sensação de reverência e celebração. Elias subiu ao púlpito e compartilhou sua jornada com as pessoas, contando como Deus havia o chamado em um sonho e como a fé o havia guiado em sua missão. Ele enfatizou a importância de permanecer fiel à vontade divina, independentemente dos desafios que enfrentassem. As palavras de Elias ecoaram nos corações dos presentes, inspirando uma renovação espiritual em toda a região. A fé daqueles que testemunharam a jornada dos tesouros perdidos foi fortalecida, e a esperança brilhava como nunca antes. A história de Elias e sua jornada se tornou uma lenda nas terras antigas da Judéia, transmitida de geração em geração. Ela lembrava a todos da importância da fé, coragem e determinação na busca do que é justo e sagrado. À medida que o pôr do sol tingia o céu com cores quentes, as pessoas continuaram a celebrar, cantando hinos de agradecimento e compartilhando refeições festivas. Elias, Miriam e Amós, cansados mas realizados, olharam para o Templo de Jerusalém, agora restaurado e resplandecente. Sabiam que tinham cumprido a vontade de Deus e que seu trabalho havia sido abençoado. Parte 5. A bênção divina. Aproveite nossa nova história. Curta, comente e compartilhe para ajudar o canal. A noite caiu sobre o Templo de Jerusalém, e as estrelas brilharam no céu escuro. Elias, Miriam e Amós se retiraram para descansar, após o longo dia de celebração e restauração. Enquanto Elias repousava, ele teve outra visão. Desta vez, ele viu uma figura celestial cercada por uma aura divina. Era o mesmo ser que o havia chamado em seu sonho anterior. A figura se aproximou de Elias, estendendo a mão em sinal de bênção. Elias, disse a figura com voz gentil, tua fé e coragem trouxeram de volta os tesouros sagrados a este lugar. Que esta jornada fortaleça a tua fé e a de todos que ouvirem tua história.
Elias acordou com um sentimento de paz e gratidão. Ele sabia que Deus havia abençoado sua missão e o guiado em cada passo do caminho. Na manhã seguinte, os aventureiros e os habitantes locais se reuniram no Templo de Jerusalém para uma cerimônia de agradecimento final. Elias compartilhou a visão que teve durante a noite e como Deus os abençoara. As pessoas se ajoelharam e oraram, agradecendo por terem recuperado os tesouros sagrados. O templo estava mais uma vez completo, tanto fisicamente quanto espiritualmente. As pessoas se comprometeram a cuidar e proteger o templo e a manter viva a fé em suas vidas. Com o passar dos dias, a notícia da jornada e da restauração do templo se espalhou por toda a região. Os viajantes vinham de longe para visitar o templo e aprender com a história de Elias e seus aliados. A lenda de sua coragem inspirou gerações futuras a perseverar em sua fé, mesmo diante de adversidades. Elias, Miriam e Amós continuaram a viver na aldeia, agora como líderes respeitados. Suas vidas foram abençoadas, e eles souberam que estavam cumprindo a vontade de Deus. Parte 6 – O legado duradouro. Aproveite nossa nova história. Curta, comente e compartilhe para ajudar o canal. Os anos passaram, e a lenda da jornada de Elias e seus aliados perdurou através das gerações. O Templo de Jerusalém tornou-se um local de peregrinação, onde as pessoas vinham de todas as partes para encontrar inspiração e renovar sua fé. Elias, Miriam e Amós envelheceram, mas suas histórias e experiências foram transmitidas a seus descendentes. As futuras gerações aprenderam a importância da coragem, da fé e da determinação, bem como o valor de proteger o que é sagrado. À medida que o tempo avançava, a região passou por muitas mudanças. Impérios surgiram e caíram, civilizações se transformaram, mas o Templo de Jerusalém permaneceu como um farol de esperança e fé. Muitos líderes religiosos citavam a história de Elias e seus aliados como um exemplo de como a vontade de Deus pode guiar as pessoas em momentos de desafio. A história era frequentemente contada e recontada durante cerimônias religiosas e festivais, inspirando novas gerações a seguir o caminho da virtude e da devoção. O legado de Elias continuou a florescer, influenciando não apenas a região, mas também pessoas em todo o mundo. Sua jornada se tornou um símbolo universal de coragem, fé e determinação na busca do que é certo. Parte 7 – Na passagem do tempo. Aproveite nossa nova história. Curta, comente e compartilhe para ajudar o canal. Com o passar das décadas, Elias, Miriam e Amós partiram deste mundo, deixando um legado que jamais seria esquecido. Suas histórias foram preservadas em manuscritos antigos, e suas imagens adornaram as paredes do Templo de Jerusalém como símbolos de coragem e fé. O templo, apesar de ter enfrentado tempos difíceis ao longo dos séculos, permaneceu firme, continuando a ser um local sagrado de adoração. As gerações futuras cuidaram do templo com devoção, garantindo que sua estrutura fosse mantida em perfeito estado. A lenda de Elias e seus aliados continuou a inspirar ações nobres em momentos de adversidade. Em tempos de conflito e opressão, as pessoas olhavam para a história da restauração do templo como um exemplo de resistência e esperança. A fé persistia, guiando os corações daqueles que buscavam a justiça e a paz. O Templo de Jerusalém, ao longo dos séculos, testemunhou a história da humanidade, suas glórias e tristezas, suas vitórias e derrotas. Mas, acima de tudo, o templo permaneceu como um farol de esperança e um símbolo da capacidade do espírito humano de superar desafios. Os tesouros sagrados, protegidos por gerações de fiéis, continuaram a ser adorados e reverenciados. Sua presença no templo era um lembrete constante da jornada épica de Elias e da importância de seguir a vontade de Deus, não importando as dificuldades que surgissem. Parte 8 – Uma nova geração. Aproveite nossa nova história. Curta, comente e compartilhe para ajudar o canal. À medida que os séculos passavam, uma nova geração de líderes religiosos e fiéis cresceu em torno do Templo de Jerusalém.
A história de Elias e seus aliados tornou-se uma parte fundamental da educação e da tradição, transmitida de pais para filhos, de mestres a aprendizes. Em tempos de incerteza e desafios, as pessoas recorriam à história da jornada épica em busca de orientação e inspiração. A lenda de Elias e seus aliados não era apenas uma história, mas um testemunho vivo da fé inabalável e da capacidade do ser humano de superar obstáculos. O Templo de Jerusalém, que havia testemunhado tantas mudanças ao longo dos séculos, continuava a ser um farol de luz espiritual, acolhendo peregrinos de todas as partes. Seus corredores ressoavam com cânticos e orações, e a fé florescia entre aqueles que ali adentravam. A mensagem central da história de Elias permanecia inalterada, e a fé, a coragem e a determinação podiam superar qualquer adversidade. Era uma mensagem que transcendia culturas, religiões e fronteiras, servindo como um lembrete de que, independentemente das circunstâncias, a luz da fé podia brilhar intensamente. Assim, a jornada de Elias e a restauração dos tesouros sagrados não eram apenas um evento do passado, mas uma inspiração contínua para todas as gerações que buscavam a verdade e a justiça. Parte 9 – O Renascimento da Esperança. Aproveite nossa nova história. Curta, comente e compartilhe para ajudar o canal. À medida que o tempo avançava, a região onde se encontrava o Templo de Jerusalém testemunhou muitos eventos históricos. Impérios surgiram e desapareceram, conflitos ocorreram e a história continuou a se desdobrar. Em tempos de adversidade e conflito, as pessoas voltavam sua atenção para o templo, em busca de conforto e orientação. A história de Elias e seus aliados, da restauração dos tesouros sagrados, servia como um farol de esperança, lembrando a todos que a fé e a coragem podiam superar as trevas. O templo, mesmo em meio a tempos turbulentos, permaneceu um local de adoração e reflexão. Suas paredes antigas testemunharam incontáveis orações e momentos de devoção. Os tesouros sagrados eram cuidadosamente preservados, lembrando a todos da jornada que os trouxera de volta. Na medida em que a história se repetia, a mensagem central da jornada de Elias continuava a inspirar. Não importava quão sombrios fossem os tempos, a fé, a coragem e a determinação ainda eram forças poderosas capazes de iluminar o caminho. A lenda de Elias também encontrou seu caminho para além das fronteiras da região. Viajantes de lugares distantes ouviam falar da história e da jornada em busca dos tesouros sagrados. Suas mentes eram tocadas pela narrativa de fé e coragem, e a história se espalhava pelo mundo, deixando um impacto duradouro. O Templo de Jerusalém, agora com milênios de história, permanecia como um monumento à fé e à perseverança. Suas paredes testemunharam o curso da humanidade, e as histórias de Elias, Miriam e Amós continuavam a ecoar pelos corredores, inspirando aqueles que entravam. Parte 10 – O Legado Eterno. Aproveite nossa nova história. Curta, comente e compartilhe para ajudar o canal. À medida que os séculos passaram, o Templo de Jerusalém permaneceu como um farol de fé, esperança e inspiração. A lenda da jornada de Elias e a restauração dos tesouros sagrados tornaram-se parte integrante do patrimônio espiritual da humanidade. O templo continuava a atrair peregrinos de todas as partes do mundo, que buscavam encontrar significado, paz e orientação em suas vidas. Os tesouros sagrados, cuidadosamente preservados e reverenciados, continuavam a ser símbolos da jornada épica que os trouxera de volta ao templo. A história de Elias, Miriam e Amós tornou-se uma inspiração global. As gerações futuras em todos os cantos da terra aprenderam sobre sua coragem e devoção, independente de sua origem cultural ou religião. A lenda transcendia fronteiras, unindo pessoas em sua busca por valores compartilhados de fé e justiça. Os líderes religiosos frequentemente citavam a história de Elias em seus discursos, lembrando as pessoas a importância da fé e da determinação. Os pergaminhos antigos que contavam a jornada foram preservados como tesouros históricos, e suas palavras continuaram a guiar os corações dos fiéis. O Templo de Jerusalém, com seus corredores imponentes e paredes antigas, permanecia um lugar de devoção, contemplação e renovação espiritual.
As pessoas vinham em busca de respostas, e muitas encontravam paz e inspiração ali. A história de Elias, Miriam e Amós servia como uma recordação eterna de que, independentemente das circunstâncias, a fé e a coragem podiam conduzir a humanidade através dos tempos difíceis e incertos. Era uma história de esperança que nunca deixaria de tocar os corações daqueles que a ouviam. Fim.